Uma coisa que eu não sabia, não sei se vocês sabem. Os índios naquela época, eles eram registrados em cartórios. Cada índio e cada tribo. E o único registro de cartórios indígenas nessa região toda do Vale do Paraíba, que abrangia Coatis, Penedo, Itatiaia, Barra Mansa, Barra do Piraí, Paraíba do Sul, Três Rios, Vassouras, Sacra Família, se localizava aqui. Então vinham índios de toda essa região ser registrado aqui. Vocês fazem ou têm noção de como se chamavam esses cartórios? Conservatório. Veio a época do Império, o Gonçalves de Moraes foi um barão que arrematou 2 fazendas na região, sendo uma delas reprodutora de escravos. O que ele fez? Ele veio para plantar café. Ele acabou de exterminar a tribo dos Araris, que eram livres, não quiseram virar escravos, e originou o nome do lugar, devido ao prédio que existia escrito, o cartório dele, conservatório, trocando o O pelo A. Agora vocês vão entender o porquê que eu comecei falando de índio. A origem do nome conservatória, ela não vem do conservatório de música, como muitos pensam, por ser a cidade da música, da seresta, não. Vem dos registros de cartório indígena, ok? A cidade só tinha uma entrada e uma saída. E ele precisava movimentar o comércio e girar a economia. Com a venda de café, entrada de mascate, compradores, vendedores. Algum de vocês já ouviram falar numa marreta chamada Sexta-feira? Já? Pra quem não conhece, sabe o Thor, aquele nosso herói? Ele não tem um martelão? É como se fosse hoje. Hoje era 19 quilos de cabeça de martelo, com cabo de 1 metro de madeira. Hoje, o pedreiro usa para quebrar a parede. Naquela época, era 36 quilos de cabeça e 1,5 metro de ferro. Ele deu 90 ferramentas para 90 escravos. Vocês passaram no túnel que chora? Nós vamos passar no final do passeio. Aquele túnel foi aberto, amarretado, durante 4 anos. E não existia ponteira nem talhadeira. Era porrada seca mesmo, da marreta na pedra. Por isso tem o nome. Por isso tem o nome de túnel que chora. Porque simboliza a morte e o sofrimento dos escravos. Mas não acabou não. Ele abriu esse túnel, facilitando a entrada e saída do comércio. Mas nesse percurso de 8 quilômetros, além deles terem sofrido a abrir o túnel, eles trouxeram pedras por pedras, em carros de boi na mão, para construir essa ponte. Ela foi construída no meado do século XIX, com uma técnica de engenharia chamada cantária, ou cantaria, que é um encaixe de pedra. Vocês podem observar que as pedras são encaixadas, elas não têm ponta. E naquela época não existia cimento. Eles pegavam o cal, o óleo da baleia e derretiam o minério do ferro. Como se fosse o nosso gesso hoje. Você pode fazer ele mais homogêneo ou mais mole. Eles derretiam. E com essa técnica cantaria, vinda dos egípcios, eles iam encaixando as pedras. Olha como é que as coisas funcionavam. O que eu falei para vocês lá no início, quando eu peguei essa estrada? Que ela só dava onde? Em Minas. Aqui era uma estrada de ferro, administrada pela Rede Mineira, aonde a locomotiva vinha do sul de Minas, parando nessas beiras de fazenda, beira de estrada, recolhendo todas as sacas desses barões. Ali, onde está aquela moça ali, aquele montinho de terra, era a tulha do Gonçalves de Moraes. Lá os escravos, eles entulhavam o café para poder jogar para escoação. Aqui escoava o café do Gonçalves de Moraes para a primeira cidade paulista, chamada Queluz. E lá em Queluz desciam ombros de mula, para Porto de Santos e Rio de Janeiro. Porque naquela época, até hoje é assim, o café bom, o grão arábico e tudo, o nosso café bom, ele sai de navio. Então naquela época ainda se manteve essa realidade. Hoje não existe mais os trilhos dormentes. Por quê? A malha ferroviária aqui, ela parou em 62, 63. E naquela época, eles arrancavam aquelas perobas do campo, que eram os dormentes, os trilhos para serem fazenda, né? Mas ela está erguida aí há 226 anos. Hoje você constrói uma casa com ferro, concreto, pedra, cimento. Quando você vê, ela trincou, a cinta laceou e ela está aí erguida. Vocês podem observar que no meio dos 2 arcos lá em cima, ela faz um biquinho temporal, tá vendo? E do lado de lá, na mesma direção, para dentro. Então, engenheiro existia.
Porque ninguém explica, né? Quantos anos e milhões de séculos está a pirâmide lá, em cima da areia? Chove, ela não afunda. Fica 5 minutos na beira da praia e deixa a onda vir no teu pé. Teu pé não vai afundar. Então, são mistérios da engenharia. Para quem quiser fazer foto, o terceiro pneu branco ali, eu vou pegar, agora vai sair minha van, não tem jeito, né? Eu tiro o poste do lugar, consigo fazer um ladeira acima e um ladeira abaixo para vocês. O que é aquilo aí?